O livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Essa palavra, estava essa semana lendo ela, e Deus falou fortemente comigo, muito forte, e eu creio que Ele vai falar com cada vida que está aqui nessa noite, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. O tema dessa mensagem é: defenda aquilo que Deus tem te dado. Amém? Você tem defendido aquilo que Deus tem te dado? Amém? Será? 2 Samuel 23, versículo 11. Eu que abri em Salmos aqui, irmãos. Deixa eu botar lá. Bem. Assim a palavra do Senhor. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntarem onde havia um pedaço de terra pequeno, cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que se levanta com Teu poder, Senhor. Assim como Samar se levantou, o Senhor se levanta a nosso favor. E agora, Pai, unge, Senhor, Deus, cada palavra que sair da minha boca, sejam palavras vindas do trono, do reino do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, transformar os nossos corações com a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que Tu estás neste lugar. Nós sabemos quem é o maior inimigo do louvor do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, aquele que se levanta contra a adoração. E nós queremos essa noite declarar que, apesar de tudo aquilo que temos vivido, tudo aquilo que o inimigo tem feito, nós nos levantamos agora e declaramos que o Senhor é a coisa mais importante que temos. O Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é louvado, o Senhor é digno de ser adorado, ó Pai. Por isso eu vou te convidar para ficar de pé. Amém? Amém. Quando o rei se apresenta, o que a gente faz? Fica de pé. Não é verdade? Quando nós vamos adorar, nós ficamos de pé na presença do Senhor. E eu queria que você pudesse honrar o Senhor com alguma palavra. Isso também é culto de louvor. Amém? Pudesse falar algo para o Espírito Santo, algo para Deus. Pudesse dizer: Senhor, eu te honro com a minha vida. Eu te honro com os meus lábios. Porque você está diante do Rei. E Ele vai ser, nessa noite, o diabo vai ser envergonhado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Declare agora, abre a tua boca. Abre a tua boca. A palavra do Senhor diz em Jeremias: abre a tua boca e eu te encherei. E quando você não abre a sua boca, o Senhor não pode usar a sua boca para declarar a tua promessa. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos. Marco, pode vir. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. A nossa vida é tua, Espírito Santo. A nossa vida vem, Senhor, para te louvar. Nós estamos aqui para te adorar. Não estamos diante de homens, estamos diante do Senhor. Ó Deus, não precisamos criar atmosfera de adoração. Isso é invenção humana. Precisamos ter um coração de adorador. Porque a tua palavra diz que aonde o Senhor estiver, dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Como podemos estar na tua presença, sabendo que a tua palavra é verdadeira, e nos portarmos como se o Senhor não estivesse aqui. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toca o teu povo, Senhor. Toca o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Cria neste lugar, Senhor. Cria nesse lugar, Senhor, uma atmosfera de temor, de adoração. Porque eu creio que Tu estás aqui, Senhor. Eu creio que Tu estás aqui, Senhor. O teu povo tem se acostumado com atividades, mas não sabe te adorar, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te adorar. Queremos te dar o nosso melhor. Se você nessa noite não deu ainda
lugar. O Senhor está aqui. Oh, Senhor, meu coração queima. Ah, Senhor, queima. Porque eu sei quem Tu és, sei o que o Senhor faz. Eu tenho, Senhor, meu coração, Senhor, na visão da Tua glória, na minha vida, na vida do Teu povo. Oh, Jesus. Coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha vida é do mestre. Coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Só esse canto da minha vida. A minha vida é do mestre. É Tua, Senhor. Meu coração é do meu mestre, Tu é meu Senhor. Tu é do mestre. minha esperança é do mestre, minha vida é do Entregue pra Ele nessa noite a família que você é. meu caminho é do mestre, minha esperança é Tudo é Teu, Senhor. Nós queremos dar o melhor, Senhor, para Ti. Ah, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Espírito Santo. Para Te dar o melhor. Para Te dar o melhor, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, Senhor, quero dar o melhor de mim. quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Senhor, Senhor, Quero ser bem mais do que já sou. Adoro com excelência e tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, pois tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Senhor, Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. eu quero ser, Senhor, adorador. Eu não me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu
Amém? O texto que nós lemos, no capítulo 11, fala que um homem chamado Samar, ao ouvir, a saber que os filisteus haviam se levantado contra o povo de Israel, e principalmente para tentar roubar aquele pequeno campo de lentilha, ele se levantou. Meus irmãos, Deus nesse tempo, Ele está procurando pessoas que vão defender aquilo que o Senhor lhes tem dado. Deus lhes tem dado família? Amém. Deus lhes tem dado dinheiro? Amém. Amém. Esse nome não foi muito forte. Deus tem dado dinheiro? Amém. Deus tem dado saúde? Amém. Deus tem dado para você um sonho? Amém. Amém. Deus me deu um sonho. Eu tenho sonhos. Deus tem dado para você o que vestir? Amém. Deus tem dado ministério? Amém. E Deus tem dado adoração para você? Amém. E como é que você tem defendido tudo isso quando o inimigo se levanta? Porque uma coisa, irmãos, é Deus ter dado, e outra coisa é a gente cuidar daquilo que Deus dá. É ou não é? Tem pessoas, eu posso falar com bastante propriedade, porque Deus tem que tratar e tem que falar comigo, que ela sempre tem que estar comprando as coisas, porque tudo que tem se desgasta, acaba, porque não cuida do que tem. É ou não é? O texto diz aqui que Samar era um dos valentes de Davi. Vocês lembram quem eram os valentes de Davi? Como que eles se tornaram valentes? Eles não eram homens, irmãos, que vieram de uma boa família, que tinham uma boa herança. Muito pelo contrário, quando você lê lá do capítulo 20 de 1 Samuel, você vai ver que Davi foi para uma caverna se esconder do rei Saul, e lá se ajuntou com ele uma multidão de homens que eram homens endividados, homens perturbados, homens deprimidos, homens sem esperança, homens que também estavam fugindo e se ajuntaram com ele. Samar era um desses. Só que agora não mais como um covarde, não mais como um perdedor, não mais como aquele que estava ali naquela condição de depressão, de angústia. Samar, ele se tornou um valente. Assim como Samar, eu e você viemos na mesma condição. Sabia disso? Porque a palavra do Senhor, ela diz que nós somos transportados do reino das trevas para a sua gloriosa luz. Ninguém chegou diferente daqueles homens que chegaram na caverna de Davi, na caverna de Adulão naquele dia. Nenhum. Todos eram endividados, perturbados, tinham perdido família, tinham perdido coisas, tinham perdido a esperança, tinham perdido o que será do meu amanhã. Todos, sem exceção. Mas eles se uniram a um homem de fé, a um homem que tinha intimidade, e eles se levantaram, aprenderam com aquele homem a se levantar na força do Senhor. E sabe, tudo isso que eles aprenderam naqueles anos com Davi, vencendo batalhas com Davi e encarando as coisas com Davi, fez deles grandes homens. E o texto diz aqui que os filisteus se levantaram, e esse homem tinha um pedaço pequeno de um campo de lentilha. A lentilha, irmãos, para nós que somos ocidentais, ela é um alimento que a gente só come
tal, né, não é? O Tarek, que é lá da terra dos lá, então ele, né, árabe, eles comem bastante, é misturado no arroz, que tem até um nome que não dá para falar aqui, então é assim, mas nós brasileiros, mijabra, mas nós brasileiros, nós não temos o hábito de comer lentilha sempre, não é verdade? Há irmãs que comem bem, que bom, mas nós, a maioria não come, a gente come feijão. Imagine o pequeno campo de feijão que ele tinha. Então os filisteus, que representam aqui Satanás, se levantaram para roubar. Porque o diabo, ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba, depois ele mata e depois ele destrói. E esse homem, enquanto a maioria fugia, ele ficou sozinho. Eu quero dizer para você, irmãos, que se você quiser guardar e defender aquilo que Deus te der, talvez seja você a única pessoa que vai ficar para fazer isso. É impressionante como a gente é. A gente é impressionado com multidão. Sabe, mãe? Mas eu vou falar uma coisa para você, que a maioria, ela não é aquela que fica no campo, é aquela que corre quando as coisas ficam difíceis. A maioria não paga o preço. A maioria não faz a diferença. Quando Deus quer fazer, Ele conta com um homem só. A maioria, pernas para que te quero. A maioria, irmãos, é aquela que ela fica comovida com as coisas, com barulho, um grande louvor, um grande povo, uma grande criação. Mas quando as coisas ficam difíceis, a maioria corre. Você é a maioria ou você é aquele que está com o Senhor? Porque nós não defendemos a nossa adoração. Quer que eu prove? Se tivesse 200 aqui e o louvor estivesse bombando e as coisas fossem diferentes, nós estaríamos de pé, adorando, e glória a Deus, e glória! Porque nós somos movidos pelo que os outros fazem, não por aquilo que o Senhor nos deu. Deus nos deu um coração de adorador. E a gente não adora como Ele é digno. Não adora. Deus nos deu família. Quando a coisa fica difícil, irmãos, às vezes todo mundo está dizendo para você: desiste, abandona, larga a mão. Assim como para Samar, era um pequeno campo de mentiras. Talvez para os outros o que é teu seja pequeno demais. Seja pequeno demais, eles olham e dizem: é pequeno demais essa igreja, é pequeno demais o teu ministério, é pequeno demais a tua família, é pequeno demais você ficar lutando pelo teu filho, é pequeno demais aquilo que você sonha. Pare com isso, larga a mão disso. Mas Deus quer levantar uma geração de Samars nesse tempo, de homens e mulheres que vão defender aquilo que Ele deu. Porque Deus, Ele se levanta do seu trono quando nós aprendemos a defender aquilo que Ele nos dá. Samar se colocou no meio. Irmãos, nunca a maioria teve êxito. Os maiores milagres de Jesus foram realizados com uma pessoa, com um indivíduo. Não foram, você viu Jesus curando multidões? As maiores curas de Jesus, elas são relatadas no escondido. Um homem, um pai, um cego, um leproso, um outro cego à beira do caminho, uma mulher hemorrágica. Foram esses. Não se fala da maioria. A maioria, quando nós temos Deus, irmãos, o importante não é o que a maioria diz, mas é o quanto de Deus nós temos. É isso que faz a diferença. Primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que talvez a maioria fique com a maioria e você fique sozinho nessa luta. E Deus quer contar com você. Você está disposto a ficar de pé no meio do campo? Sabe quando todo mundo está dizendo que larga a mão? E você vai ser aquele: não, o filisteu não vai roubar o que Deus me deu, não. O filisteu não vai tirar de mim aquilo que Deus me deu. O diabo quer isso, ele quer que você desista. O diabo quer que você, ao ouvir o som dele, você corra, como a maioria. Mas Deus está contando com pessoas que vão ficar no meio do campo. E vão dizer: aqui não, Satanás. É pequeno, é medíocre, todo mundo está falando, mas é meu. Foi Deus que me deu.
Como você tem defendido o que Deus tem te dado? Às vezes, irmãos, eu abri muitas coisas, vou falar em particular. Eu e o Emerson, eu não gostava de briga, principalmente por causa do testemunho. Eu lembro que eu fui para um shopping, irmãos, e a loja que mais vendia do shopping era a minha do Emerson. Em 1994, vendia 12 mil no dia. Já é dinheiro hoje, né? Eu vendia num dia, em 94, porque nós temos caderno, eu vendi. E o povo começou a ficar com ciúmes. E começou a reclamar. E começou a reclamar. E começou a fazer encrenca. E não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu e o Emerson, vamos entregar. Estão reclamando muito. Vamos ficar perdendo aí, gastando nossa. Vamos deixar tudo para eles. Saímos, entregamos a loja. Pagamos, saímos. Porque a gente não queria preservar o testemunho. Não queria bater de frente. Irmão, é isso que o diabo quer, que você desista. O diabo quer que você não se posicione. É isso que o diabo quer. É a tua família, é o teu emprego, é o teu futuro. Lute por ele. Lute por ele. Lute pelo que você quer. Lute pelo que você deseja. Porque é isso que Deus espera contar, irmãos. Nós saímos assim como Samar, nós não éramos nada. E nós precisamos tomar posição de filhos de Deus. Quando o diabo começa a avançar, a gente tem que dizer, Satanás, aqui não. Eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue do Cordeiro, ele pagou um preço por mim. Eu não aceito você na minha vida, me perturbando, roubando a minha paz, porque o príncipe da paz habita dentro de mim. Que negócio é esse? De crente prostrado. Eu vou no médico, vamos dar medicação. Irmão, ora! Existem estratégias. Samar lhe tomou 3 estratégias poderosas e que você e eu precisamos aprender a tomar quando o inimigo se levanta para roubar o que é nosso. A primeira coisa é posicionamento. Você está do lado de quem? Do diabo ou do de Deus? Você é filho de Deus ou é filho do diabo? Você descuida da tua filha em algum momento da vida? Se a Bíblia diz que se os homens que não são Deus sabem dar boas coisas, né? Que são maus, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor nos dará se lhe pedirmos. Não é isso que Deus fala? Vocês acham, irmãos, que o Senhor está olhando você sofrer e que Ele tem prazer nisso? Você fica triste quando teu filho fica triste? Eu fico muito triste. O meu filho, eu quero que ele seja feliz. Minha maior alegria foi agora. Ele entrou numa empresa, ganhando bem, lutou, chegou lá, venceu, testemunha aqui. Quando ele me conta uma bênção, eu fico super feliz. Me alegra o coração. E quando ele me conta uma tristeza, quando eu vejo ele diferente, eu fico infeliz. Agora vocês acham que Deus, irmãos, fica do trono assim, coitadinha da Rose, coitadinha da Rose. Oh, não, o Senhor está entristecido. Agora, Deus, Ele espera que tomemos atitude. O inimigo está vindo, está roubando a minha saúde. Em vez de eu procurar oração, ir para a igreja, pagar um preço, nós vamos lá para a fila lá do INSS, lá para o postinho 24 horas, amanhecer a fila. Mas não buscamos Deus porque não temos posição de filho de Deus. Não temos. Não nos posicionamos. Irmãos, eu passei uma luta na igreja tem uns 4 meses atrás. A Rose está aqui, ela sabe, minha amiga. E se levantar mesmo. Sabe, irmãos, o que eu fiz? A minha cara dizia assim, vai embora. Mas o meu Deus dizia assim, fica firme. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Eu sou submissa a Deus, quem tem que correr é o diabo. E o diabo correu. O teu inimigo não são pessoas, irmãos, mas o diabo usa pessoas. E você tem que resistir a essas pessoas como filho de Deus que você é. E você tem que declarar as tuas heranças ao Senhor, ao diabo, e dizer, Satanás, eu tenho uma herança. E o Senhor disse que eu teria vida abundante. E se você, irmão, sabe por quê? Porque os cristãos estão sobrevivendo, eles não estão vivendo a vida de Deus. Sabe o que é uma sobrevida? Não é uma vida, é uma sobrevida.
O Senhor não te chamou para ter uma sobrevida. Ele te chamou para ter vida. E vida com abundância. Ele não te chama para você dar alguma coisinha para Ele. Ele te chama para você dar tudo para Ele. Samar falou assim, não, Satanás. É pequeno, mas Vem que você vai ter que encarar o olho poderoso. Porque quando Deus está com você, meu irmão, não tem exército, não tem treva, não tem demônio. Você está se posicionando como filho de Deus ou o diabo está entrando na tua história e está roubando tudo aquilo que Deus tem colocado na tua vida? Meu irmãos, quando eu vou ficando desfalecida na fé, porque não pensa que isso é coisa só de membro de igreja, não. Pastor fica pior ainda. Porque tem que orar por ele e pelos outros. E a gente desfalece. Mas o que a gente tem que fazer? Se posicionar. Eu tenho um ministério. Eu tenho um cajado. Eu tenho algo de Deus, eu tenho uma promessa. E o Senhor é com a minha vida. E eu vou vencer. Então, o Satanás, tua mentira, você leva lá para o mar do esquecimento, para o teu lugar já está derrotado, você é um derrotado, um descabelado. Então, vai lá para o teu lugar de origem. E comigo não. Eu sou filho de Deus e eu tenho uma herança. Eu tenho herança. Não vou dar para o diabo. Sabe, gente que tem herança? E a gente pode fazer isso. No mundo a gente pode fazer. Não abrir mão, vou dar para a Cláudia a minha herança. No mundo espiritual você não pode abrir mão. Você não pode transferir a tua herança. Ela é tua. Não vou dar nada para você, Cláudia. O que é meu é meu. O que Deus me deu é meu. Concorda, irmãos? Quando Eliseu chegou para Elias e falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele falou, dura coisa pedir. E ele falou, se você vê a hora que o Senhor me levar no meio daquela tempestade, daquele furacão, então a minha unção vai vir sobre a tua vida. E ele estava atento, irmãos, porque ele queria algo. Agora, eu não vou dar o que é meu para Rose, minha amiga, ou ela, mas o que Deus me deu é meu. O que Deus me deu é meu. Estão entendendo, irmãos? Porque às vezes nós queremos dividir coisas espirituais. Coisas espirituais não se dividem, se multiplicam. Coisas espirituais não se dividem, se multiplicam. São princípios. O que é de Deus se multiplica. Por isso que eu digo, o povo está vivendo num raso, no zero. Menos 0. Menos 2. Menos 4. Como você tem se posicionado diante da fúria do diabo contra a tua família? Você vai defender sua família? Você vai se posicionar em relação ao teu emprego? Estão de olho no que é teu? Olha lá. É teu, Deus deu. Então, você vai se posicionar. Esse negócio de crente assim, eu vou orar para Deus mudar ele de lugar. Irmão, se ele for lá para outro lugar, ele for uma pedra no sapato, ele vai ser na vida de outro. Então, pede para Deus promover para outro rumo. Deus faz. Porque o Filho de Deus tem que se posicionar. Eu não vou sair do meu lugar por causa do diabo. Ele que sai. Nós somos muito passivos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito passivo. O diabo vem aqui, no testaninha dele, e eu recebo, fica tudo bem. Não fica tudo bem, não. Vou para a oração, vou me posicionar. Aqui, Senhor. Tua palavra diz aqui, assim, 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 assim. E eu tomo posse dela hoje. Glória a Deus. A gente está abrindo mão muito fácil do que Deus tem nos dado. Quero que você abra lá no Salmo 68, versículo 1, rapidinho. É culto de louvor, mas estou animada. Essa palavra encheu meu coração, vou falar um pouco mais. Salmo 68. Ele diz aqui, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal. Desculpa, leu 69. Levanta-se, Senhor Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem.
presença de Deus, perecem os iníquos. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Sabe por quê, irmãos? Que quando você se levanta para defender aquilo que Deus dá, o Senhor se levanta do trono e diz assim: ele está defendendo o que eu dei, então eu vou defender. Ele está defendendo sua família, então eu vou defender. Ele está defendendo aquilo que eu tenho colocado na sua mão, um ministério, uma promessa, um filho, uma saúde, então eu vou me levantar agora. E os inimigos vão ser dispersos como fumaça. Paulo estava enfrentando uma grande oposição. Lá no livro de Timóteo ele fala, era grande oposição. Um homem chamado Alexandre Latuel estava se levantando contra ele. Os irmãos da fé estavam desconfiando dele, mas ele defendeu o seu ministério. E o texto diz: então o Senhor se levantou ao meu favor, porque eu defendi a minha causa. Irmãos, aprenda a defender o que é seu. Aprenda a defender. Segunda coisa, rapidamente, que Samar fez. Samar, ele se posicionou e ele entrou em guerra, irmãos. Nós precisamos entender que não basta nós tomarmos apenas posição. Nós temos que começar a guerrear. E como é que eu guerreio? Como que o crente guerreia? O crente guerreia na oração, no louvor, no clamor, no jejum. Nós precisamos, irmãos, começar a tomar posse. Não é desarmado que você vai para a luta. A tua luta não é contra o carne e o sangue, é contra o diabo. Então você tem que orar. Não é oração de amarrar sapato. Sabe a oração de deles? Ou Senhor, levanta e vai embora. Não, é oração de quem sabe orar. De quem gasta tempo. É oração objetiva. Tem um pastor lá da Colômbia chamado Adalberto Herrera. Ele tinha uma igreja que ele foi pastorear, fazia 30 anos do Nazareno na Colômbia, que tinham apenas 7, 12 pessoas lá. Não crescia aquela igreja. Aí cresceu um pouquinho, quando ele pegou a igreja, estava com uns 30. E ele falou: meu Deus do céu, 30 e poucos anos, essa abençoada, essa igreja não cresce. Eu não vou morrer aqui, Senhor. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, eu não vou morrer aqui. E ele foi defender o seu pequeno campo de lentilhas. Ele chamou o povo, 8 irmãos, e vamos orar. Vamos orar durante um ano. O Senhor falou para mim para eu buscá-lo na madrugada. E às 4 horas da manhã eles começavam a orar. E iam orando. Durante um ano. Quando chegou um ano depois, nada tinha acontecido. E aí tinham apenas agora 3. Não era nem mais 8, era 3. E quando não acontece, irmão, o povo vai embora. A maioria vai embora. E aí ele falou: Senhor, por que o Senhor não ouve o que eu estou orando? O Senhor falou para eu acordar de madrugada e me colocar na tua presença, que o Senhor ia fazer alguma coisa. Eu falei: o problema é que você não ora com objetividade. Sabe aqueles crentes que vêm com um caderno e ora por todo mundo, menos pelo que ele precisa? Você sabia que tem gente dentro da casa de Deus que não sabe pedir as coisas? Eu estava falando esses dias que tem criança, a Bia tem 2 pequenininhas, elas pegam e ficam puxando, e você diz assim: o que você quer? E aí ela diz assim: eu nem sei o que eu quero. Mas o que você quer? Aquilo ali? Não, aquilo ali não. Tem gente que é igualzinho. Deus está perguntando: o que você quer? Eu não sei, eu acho que primeiro eu quero eu não sei, eu estava pensando, Senhor. Eu não sei, eu não sei, Senhor. Você que sabe. É ou não é? Tem gente, irmãos, que não sabe nem pedir para Deus. O pastor foi surpreendido. Estava lá, a irmã na Argentina comigo. O que aconteceu, Rose? Aquela igreja, ele falou assim: Deus, para orar com objetividade, eu quero ser a maior igreja dessa cidade. É isso que eu quero. E ó, ele mais 3, todo dia, de madrugada. 6 meses depois, 500 pessoas no culto da madrugada. Um ano depois, 1.200 pessoas. Hoje, 22 mil nazarenos, a maior igreja da cidade. Meu irmão, posicionamento em oração. Não adianta você se posicionar, sabe? Você se posiciona
e não toma atitude. Ontem, aconteceu uma coisa bem engraçada, você pode deixar até que é bobeira na minha cabeça. Chegou lá em casa, um cachorro, irmãos, que não parece ser um cachorro, parece ser um boi. Verdade. E ele tinha uma cara de pitbull, era uma coisa tão sinistra, porque você imagina um pitbull com o tamanho de um bacê, mas dessa grossura, sem brincadeira, eu nunca tinha visto aquilo. E aquele cachorro entrou dentro do meu terreno, e irmãos, eu tenho um discernimento muito grande do bicho, sabe? E aquele bicho não era um bicho, aquele bicho era um demônio. E ele entrou dentro do meu terreno, e um dia estava acontecendo de uns cachorros fazerem umas necessidades só no lugar ali do terreno. Xixi, né? E a gente acordava com aquele cheiro, aquela coisa ruim. E o Senhor falou bem assim, tem gente marcando território. Eu fui ali, pus tinha um pedaço de telha, coloquei em cima. E realmente não foi mais. Eu orei, sabe? E aí ontem aquele bicho veio e ele vinha assim. Mas aquela cara de pitbull, dessa grossura. E as irmãs estavam na rua, porque na frente da minha casa tem umas irmãs da Assembleia de Deus. E eu falei assim, cachorro, sai daqui agora. E o moço da GVT estava arrumando meu telefone. Eu, cachorro, sai daqui. Aquele cachorro. Irmãos, eu tenho medo de cachorro, sabe? Mas ele me rodeava. Eu dei um berro, sabe? Sai, demônio, agora, em nome de Jesus, agora! E as irmãs lá estavam lá do outro lado, eu falei assim, pastora, todos me chamam de pastora. Pastora, o que é isso? Eu falei assim, isso aqui não é um cachorro, é um demônio. Ela falou, sabe o que é mesmo? O bicho sumiu. Sumiu! Porque às vezes o diabo é tão sujo, irmãos, que ele se entra até um bicho. Nunca vi um bicho daquele, era um monstro, não era um animal. Parecia um bicho de filme de terror, sem brincadeira. Eu não estou exagerando, o Hermes está aí, sabe? Diante do Espírito Santo, nunca vi aquilo. Mas por que, irmãos? Porque a gente às vezes fica assim, que nem eu, entrei lá na casa da minha vizinha fazer visita, e dois pequenininhos, louco de bravo. E eu, não morde esse bicho, não morde. Não morde esse bicho. E eu fui, quando eu fui, os dois pegaram na minha perna, mas estraçalharam. E eu fazia bem assim, sai, sai. Não, irmão, filho de Deus, não dá uns berros. Quando o diabo vem, você tem que fazer uau para ele. Vocês sabiam que a hiena é mais poderosa do que o leão? É verdade. Por causa que ela primeiro ela provoca ele. Fica e quando ele chega, ela vem em bando, ela dá um grito, um só. Nós precisamos, irmãos, é que eu gosto de ver Animal Planet, eu gosto de ver. Esse tempo até fiquei escutando lá, estudando sobre o leão. É um grito só, irmão. Por que ele é o rei da selva? Porque a hiena ela provoca, ela desestabiliza. Nós precisamos entender, irmão, que o diabo é sujo, ele vem nos desestabilizar. Você tem que dar um berro de leão, entendeu? De autoridade. Você tem que falar para ele, sai, Satanás, da tua vida. Não adianta se posicionar, você tem que defender com oração, defender com clamor. O Salmo 56, versículo 9 diz assim, quando eu clamar, os meus inimigos retrocederão. O inimigo está juntinho de você, está na hora de você gritar. O que é clamar? É gritar em alta voz. Eles têm que retroceder. E terceira coisa, você tem que ferir o teu inimigo até ele morrer. Como que o crente fere o inimigo? Hein, irmão? Você sabe como que o crente fere o inimigo? Como é que o crente fere o inimigo? Hã? Pode ser que esse cara. Hã? Não, ele fere com a espada. Com a palavra. Defender o campo é com a oração, é com o jejum. Ferir o inimigo é com a palavra. Você fere o inimigo, não é falando para ele coisas que você pensa, que você acha. Aí eu acho. Não, meu irmão, que Deus diz. Qual é o escudo da fé? Qual é o escudo do cristão? É a fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você acha que você ficando em casa, você vai poder ferir o inimigo? Não. Talvez você tenha chegado aqui desanimado hoje, sem defender aquilo que Deus tem colocado na tua vida.
E você está ouvindo uma palavra, Deus está dizendo, hoje não, vou sair daqui, vou me levantar, vou defender o que Deus me deu. Deus me deu esse marido, eu vou defender. Deus me deu essa mulher, eu vou defender. Deus me deu essa casa, eu vou defender. Eu não vou deixar o diabo roubar o que é meu. Eu vou me posicionar, eu vou defender. E é com a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, crente fraco é aquele que não sabe nada de Deus. Você lê a Bíblia só na hora que o pastor abre o culto no domingo, você está numa fria, porque a hora que o diabo se levantar, você não vai ter como ferir ele. A Cláudia tem cadernos e cadernos e cadernos, que eu sei, de pregação que ela escreve. Quando eu e o Emerson nós tivemos dificuldade, perdemos tudo, sabe o que me manteve de pé, irmãos? Não foram as palavras dos meus inimigos. Não foi aquilo que eu ouvia, foi aquilo que eu lia. Porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a palavra. Ontem Deus falou para mim, irmãos, eu estou lá na primeira igreja, o pastor falou, vai lá e assume a congregação, comece o trabalho lá. Todo começo é difícil, mas Deus me deu uma palavra e disse assim, o começo, né, não é o melhor é o fim das coisas. O começo é sempre difícil, começar uma empresa é difícil, começar um negócio é difícil, começar um trabalho é difícil, começar a escola é difícil, mas quando você termina, é só vitória. É fácil estudar numa faculdade, 4, 5 anos? Não é, mas o fim das coisas é melhor, porque agora você é um diplomado. Começar não é fácil, mas estar aqui não é fácil, mas eu tenho uma palavra, o Mike tem uma palavra, quem está aqui tem uma palavra. Domingo passado, Deus me mostrou, estava falando para os irmãos ontem. Eu saí no carro e falei para o Emerson e para a Débora, Deus me deu uma palavra tão poderosa, irmãos, que vocês não têm ideia. Deus falou para mim, eu vou colocar na mão deles o que eles precisam dar. Eu vou colocar, eu vou fazer. E olha, irmãos, para Deus falar assim desse jeito tão claro comigo, não é tão fácil. E eu quero dizer para você, se você quer ferir o diabo, irmãos, não fira com aquilo que você acha, fira com a palavra. A Bíblia diz, Deus diz, e pega a palavra, fira até ele morrer. Ele vai dizer assim, que nada, desista. E Deus vai falar, defenda. Que nada, você não vai ganhar esse negócio, não é para você. Deus diz, é para você. Que nada, nem é. Não, Deus falou na sua palavra, Ele me disse. Irmãos, nós não fomos chamados para deixarmos aquilo que Deus nos deu morrer. Pode ser pequeno, mas é teu. Porque a Bíblia diz ser fiel no pouco e sobre muito te acrescentarei. Se você não sabe cuidar das pequenas coisas que Deus te dá, como que Deus vai te dar as grandes coisas? Como que o Senhor vai te dar se você não sabe defender o pequeno? Como Deus vai te fazer ser grande? Irmãos, nós somos muito covardes. Nós, grande parte da igreja, nisso me incluo, que Deus falou comigo. Porque, irmãos, hoje nós somos movidos por resultados. E nas coisas de Deus, nós somos movidos pela promessa. É por esperar em Deus, muitas vezes. Né, irmão? Deu testemunho aqui ontem. Nós não somos movidos para aquilo que os outros dizem, nós somos movidos por promessa. Então, eu queria que você pensasse se o diabo está roubando aquilo que é pequeno. Para você, às vezes, não é pequeno, como para Samar não era. Não era um pequeno campo, era tudo que ele tinha. O diabo tem entrado demais no teu terreno, na tua vida, na tua história, nos teus sonhos. Já contei aqui, o Felipe falou para mim, mãe, eu estou tão desanimado, porque os outros estavam tão preparados, eu tão despreparado. Tinham 25 concorrendo comigo, e eu contei a história para ele, falei, Felipe, sabe qual é a diferença entre você e eles? Você é um filho de Deus, se não tiver nenhum lá, você está em vantagem. E ele foi lá para o quarto orar. E ele foi lá para o quarto e foi animado, irmãos, porque uma coisa é você ouvir aqui e voltar para casa. Ai, será? Ai, de quê? Aí vai
E você vai agir como um Samar. Amém, irmão? Amém. Mas aqui não, Satanás. Você está derrotado, ficou lá no culto derrotado, caído lá, prostrado na rua. Vai falar isso para ele. E, irmão, sabe o que aconteceu? Filipe foi lá para dentro e ele voltou para trás. Todo mundo, mãe, que palavra! Tomei posse. Fui lá e profetizei. Agora só esperar a segunda terça. Não ligaram a semana inteira para ele. E eu dei testemunho no domingo na igreja ainda, né? Na sexta-feira, ligaram para ele fazer a segunda fase. Ele mais 6. E aí, na saída, depois que ele fez a entrevista, a moça perguntou assim para ele: por que, Felipe, você acha que eu devo te contratar? E aí ele lembrou da história que eu contei. Ele falou: porque eu estou preparado. E ela, tá. Quando foi na terça-feira, o Felipe foi para fazer um trabalho de Excel, não sei o que era lá, que era a última parte da entrevista, e ele foi contratado. Amém. Mas ele não foi contratado pela capacitação dele, e ele sabe disso. Ele foi porque ele não estava com a maioria, ele estava com Deus. Amém. É minha vaga. Você tem que pensar assim, irmãos. É meu negócio. É meu. Amém, irmãos? Amém. Defenda o que Deus tem te dado. Amém? Defenda. Defenda o neto mesmo, pode. Defenda a tua casa. Defenda, porque é isso que Deus quer. Defenda o que Deus tem te dado. Amém? Vamos ficar de pé. Só por isso, irmãos, nós já teríamos 1 milhão de motivos para adorar Deus. Só por isso. Porque nós não estamos com a maioria, nós estamos com aquele que é o Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores. Vocês são tímidos, irmão. Não parece que vocês estão diante do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores. E Ele quer que eu me posicione. Eu quero que você pense aonde é que os filisteus têm se levantado na sua vida. Você lembre da primeira coisa. Talvez você fique sozinho para lutar por essa causa. Está disposto? Vitória tua. Isso é garantido. Tem que se posicionar? Então se posicione hoje. Se você precisa se posicionar, te convido a vir para frente e você se posicionar em Deus. Dizer: Senhor, o diabo tem tentado roubar os meus sonhos ministeriais. O diabo tem tentado roubar aquilo que eu era lá no passado. Eu era um crente melhor, uma pessoa melhor, mas tanta coisa. E eu fui com a maioria. A maioria foi e eu fui. A maioria descreu e eu descri. A maioria apostatou e eu apostatei. Né? Mas eu quero me comprometer com o Samar, Senhor, a defender a sua dignidade. Você quer tomar essa posição? Não vou orar por você. Você vai vir, vai declarar: eu não vou ser maioria. Eu não vou ser maioria. Ninguém que vai se posicionar? Então, aleluia, eu vou. Eu vou me posicionar. Porque é comigo que Deus conta. Não é com a maioria. A maioria está perdida. Deus conta comigo. É comigo. Eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar. Venha para mim. Venha. Posicione. Eu quero me posicionar contra o inferno. Tem milhares de vidas aqui nesse bairro que estão perecendo. Eu quero me posicionar. E são poucos, mas são porque Deus quer colocar na minha vida, na minha mão. Lá na sua igreja, vocês vieram da Vila São Paulo. São poucos, mas o Senhor quer dar. Lá na sua casa, Bruna, defenda. Deus quer usar você. Defenda. Feche os teus olhos. Amém? Diga para Deus: Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, o inimigo tem se levantado, mas eu não quero ser maioria. Eu não sou a maioria. Hoje, como Samar, eu me levanto na força desta palavra, que é a espada do Senhor, e eu vou ferir os inimigos que têm afrontado a minha família, que têm afrontado os meus negócios,
família no teu altar. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou abandonar, Senhor. Eu não vou te deixar, Senhor. Porque Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu libertador. Ah, Senhor, o Senhor vai libertar a minha família. Assim como o Senhor me tirou do reino das trevas, o Senhor vai tirar todos eles em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. E adore o Senhor e receba a cura. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, Espírito Santo. Eu creio, Senhor. Começa a dizer, eu creio. Marcos, queria que você chegasse perto daquele irmão, Marcos, se eu pudesse abraçar, em nome de Jesus. Amém? Abrace ele. Amém? Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta suas mãos, levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando o e a tua visão. Recebe, aleluia. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a unção, recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levante suas mãos assim, diga
Amém? Um Deus que, como Davi escreveu no Salmo 18, meu Deus, adestrará as minhas mãos para a batalha. Com Ele eu vou saltar muralhas. Eu vou saltar muralhas. Não é muro, não é cerca, é muralha. Quando ela estiver na tua frente, vai dizer: muralha, você não é nada. Porque Deus é mais do que vida. É esses que o Senhor está esperando encontrar. Amém. Gente frustrada não combina com o filho de Deus. Filho de rei não age como vassalo. Filho de rei age como um príncipe. Ele vai defender o seu reino. Amém? É isso que eu quero que você saia daqui pensando sobre isso. Defenda o seu reino. Defenda a sua casa. Defenda a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode voltar. Amém? Nós estamos encerrando. A minha esposa falou ali agora, nós temos 100 pães de cachorro quente ali. E daí ela falou assim para mim: tem que comer, senão nós vamos perder. Então, como nós já fomos muito abençoados nessa noite, nós tivemos essa oferta, eu quero convidar todos para comer. Não vai ter custo nenhum. Deus colocou no coração, essa igreja tem feito tantos lanches, né? Então nós queremos que vocês, como a minha cunhada falou, recebam. Mas que seja um momento de comer, que as crianças possam comer, que vocês possam comer. Que eu sei que o Senhor vai nos trazer muito mais ofertas para que a gente possa pagar esse equipamento, que é consagrado ao Senhor. Amém? A pastora vai estar orando, encerrando. Abraço o irmão que está do seu lado. Fala: foi muito bom ter você aqui. E como eu disse no início, aquilo que a gente gosta, a gente indica. Se eu for num lugar e comer bem, eu vou indicar. E hoje, para mim, o alimento foi assim, picanha. Foi maravilhoso. Gordinho nem falar de carne, né? Foi maravilhoso. Então, que você possa falar assim: ó, vamos lá, que a pastora prepara uma janta, ó, excepcional. E daí a pessoa vai vir jantar. Amém? Então, indique. Amém? Vamos ficar todos de pé, vamos encerrar. E daí todos estão convidados. O lanche vai vir para cá. E daí nós vamos estar comendo aqui, por estar conversando juntos. E não esqueçam, nosso irmão Rafael gravou em vídeo, gravou em áudio. Então, eu acredito que até amanhã à noite já está no nosso blog a mensagem. Que foi muito poderosa, você vai indicar para outras pessoas ouvirem e verem. Chique, né? Amém. Como não é a maioria que paga o projetor, é a minoria, né? É o Senhor, que Deus no negócio é tudo, não é verdade? Então nós confiamos que o Senhor é Deus, é bom, e aquilo que é do Senhor nós não precisamos fazer barganha. Amém? Deus, queria que você pegasse na mão de alguém e dissesse assim: ó, você é filmar, viu? Diga aí, Bruna, você é Samar. Viu, Marcos? Você é Samar. Dari, você é Samar, viu, Cris? Nós temos um campo para proteger. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua bênção através dessas vidas que o Senhor trouxe a este lugar. Quero te louvar, Espírito Santo, porque nós sentimos a tua presença aqui. Ó Deus, nós precisamos realmente ser reanimados no Senhor. E é o Senhor que faz todas as coisas. Nós não precisamos do homem, nós precisamos do Senhor. Ah, Senhor, toma as nossas mãos agora. Levante sua mão mais uma vez. Toma minhas mãos. E adestra ela para a batalha. E contigo, Senhor, eu vou saltar muralhas. Contigo eu vou vencer exércitos. Contigo, Senhor, eu vou exaltar o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu te nessa hora que peço, o Senhor abençoe cada vida que está aqui. Abençoe esse lanche, santifica, e que eles saiam daqui certos. E que mesmo sozinhos, o Senhor está com eles. Em nome de Jesus. Que a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço aí, gostoso. Glória a Deus.